Bom, gente, então, continuando o texto da Cissa Bittencourt, eu, eu vou agora para a primeira parte, né, do texto. Apresentei no vídeo anterior a introdução e agora vamos para a primeira parte do texto, que tem como título, né, Ensino de História nas Humanidades Clássicas. Então, o que é que a Cici Bittencourt ela começa a apresentar nesta primeira parte, né? Quais são os elementos então que irão compor o que ela chama de humanidades clássicas. Então ela destaca que a formação originária, né, dessa perspectiva se dá a partir da leitura ah, dos clássicos, né, dos antigos romanos e gregos, né, que tinham como perspectiva, né, a preparação do homem em toda a plenitude. Né? Essa perspectiva ela acaba sendo agregada, né, com a perspectiva cristã, né, porque a perspectiva cristã irá introduzir a esse modelo de formação a leitura das escrituras cristãs. Né? Então, a esse conceito inicial, né, agrega-se a perspectiva cristã, né, a esses elementos que compunham os clássicos romanos e gregos. A gente vai perceber, né, agregada a essa formação, a perspectiva cristã a partir, né, das leituras, a partir da discussão, tá, das escrituras. Tá? E aí a, a gente já vê uma diferença em relação às leituras que ficavam apenas na, na leitura dos clássicos, porque se a gente tem uma perspectiva da leitura dos clássicos, a preparação para o homem, ou a formação do homem, toda a plenitude, quando a gente agrega aí a leitura das escrituras cristãs, quando a gente agrega aí a perspectiva cristã, então essa preparação do homem em toda a plenitude acaba sendo uma plenitude na perspectiva cristã. E quem não é cristão, então acaba sendo excluído, vamos dizer assim, desse processo, o que vai justificar, eu vou acrescentar isso lá na frente, por exemplo, né, a perseguição a africanos, por exemplo, aqui no Brasil, que não eram cristãos, a povos indígenas que não irão aceitar o cristianismo, não é? Ou coisa do tipo. Tá? Então, um outro elemento que a Cici traz é a introdução de novas concepções, que novas concepções a, em relação às chamadas humanidades clássicas, que vai derivar outros modelos, né, que a gente vai ver mais à frente, que compõem as outras partes desse texto, né, e esses outros segmentos são as humanidades modernas e científicas. Tá? Ah, então, indo um pouco mais à frente, ainda nesse tópico, né, sobre as humanidades clássicas, eu falava né, dessa perspectiva cristã. Então nós chegamos, né, aos jesuítas, né, que são um dos primeiros segmentos, né, a, a contribuir, né, na formação, na educação. Né, pioneiro inclusive aqui no Brasil, né, para esse modelo de educação formal. Então, sobre os jesuítas, ou essa perspectiva, né, o João Mazen ele destaca que a utilização de autores da antiguidade, por exemplo, é feita pelos jesuítas. Ele traz esse dado, né, acaba sendo mais forte na América do que na Europa. Né? Ou seja, a adoção de intelectuais e de autores da antiguidade acaba sendo
mais evidente aqui na América, né, do que necessariamente na formação que os jesuítas implementavam na Europa. Né? E que aqui, né, as práticas escolares elas terão como objetivo formar oradores para pregarem sermões. Né? Então aí a gente percebe mais uma vez a relação dessa formação do homem com a perspectiva cristã. Né? Se no início, naquela perspectiva mais greco-romana, estava como objeto ou como objetivo da educação a formação do homem em toda a sua plenitude, a gente vê um complemento que acaba de alguma forma segregando, né, ou fechando essa perspectiva quando se inclui aí, né, no processo de formação a leitura das escrituras cristãs, e aí a perspectiva ela fica mais cristã do que plural, tá? E isso vai ficar claro quando a gente percebe aqui que um dos elementos, inclusive, dessa formação era a formação de oradores, né, para a pregação de sermões. A Cícero Bittencourt depois traz a análise, né, de um outro autor, o José Maria Paiva, em que ele destaca que muitos dos textos dos autores clássicos, né, eles são usados em colégios e serviam para uma adesão à cultura portuguesa. Né? E aí a gente vê uma outra perspectiva, né, que nos remete àquela a expressão eurocêntrica, né, de formação, né, a valorização dos elementos europeus, enfim, aqui nessa perspectiva portuguesa, né, então em detrimento da outra, o que gera, né, uma perspectiva de diferenças, né, e quando você gera essa perspectiva de diferenças, para esse momento aqui, a diferença ela não está no mesmo nível, né? A diferença acaba estando em patamares distintos. Então, ter uma educação que valorizava, por exemplo, a cultura portuguesa, né, era muitas vezes, né, você ter uma formação que o colocava acima dos demais. E isso gerava essa ideia de diferença, que inclusive serviria para justificar o extermínio de indígenas, a escravização de índios, a escravização de africanos. Né? Porque se você não adota um modelo, né, da minha formação, da minha cultura, né, que é um modelo do opressor, então você, né, acaba sendo, né, o oprimido. Tá? Então é claro que os africanos, os índios, né, eles não tinham essa formação cultural portuguesa. Né? Quando é implementado contra eles, alguns tentam de alguma forma resistir. As crianças são mais fáceis de acabar sendo incluído, né, nesse processo de formação. Um outro elemento de destaque, né, que a partir da segunda metade do século XVIII, né, então as chamadas humanidades clássicas, elas acabam sendo tendo, né, uma reformulação em seus princípios. Né, e essas reformas, essas mudanças, né, elas ocorrem justamente a partir das reformas pombalinas. Né, lembre-se que o Marquês de Pombal, né, então é tido como um ilustrado, né, alguém que se sente influenciado por algumas ideias do iluminismo, né, e o iluminismo, isso nas suas ideias, em alguns momentos, colocam em patamares ali diferentes, né, a razão e a fé, né, a razão e a influência da igreja, por exemplo. Né? Então, algumas ou muitas, ou fortemente, as reformas pombalinas tentam, de alguma forma, diminuir as influências da religião, da igreja, na formação
educacional brasileira, e é uma das perspectivas da reforma pombalina é justamente a expulsão dos jesuítas aqui do Brasil. Né? Então, outras coisas que podem ser acrescentadas nas reformas feitas pelo Marquês de Pombal é a utilização de textos históricos, como eu coloco aqui, a introdução do ensino local em língua materna, né? Ou seja, a utilização da língua materna para a produção desse processo educativo, tá? E que isso, né, vai acabar se constituindo, né, numa mudança que gera, né, um ensino autônomo, né, ou pelo menos mais autônomo de história. Tá? Então, tudo isso que a gente está discutindo é como isso vai impactando, né, no ensino de história. Aqui a gente vai perceber que gerou, sobretudo a partir dessas reformas de Pombal, né, no final isso acaba gerando pelo menos uma ideia, né, de autonomia do ensino de história, ou com menos influência, né, europeia. Lembra que eu falava antes, né, de como esse processo de formação estava atrelado à valorização da cultura portuguesa. Não estou dizendo que deixou de existir, mas você tem mais aí autonomia, porque você não tem a expulsão dos jesuítas, você tem a leitura de textos históricos, você tem a produção do conhecimento em língua local, tá? Então que gera aí uma ideia de mais autonomia. Tá? A Cícero Bittencourt, então, cita, né, algumas dessas mudanças, os impactos, primeiro ali no seminário de Olinda, né, aqui em Pernambuco, né, que se buscou, né, organizar currículos modernos, né, sobre a inspiração do John Locke. Né? O John Locke é um dos pensadores que a gente pode colocar aqui como né, aquele pensador que está ali no princípio, né, o que faz talvez, né, derivar parte do pensamento do que foi o iluminismo. Né? Então a gente pode colocar aqui o John Locke como um dos precursores do iluminismo. Então é o pensamento, de alguma forma, né, de uma perspectiva iluminista a partir da reforma de Pombal, sendo implementado aqui em Pernambuco, aqui no Brasil. Né? Então nós vamos ver também muito interessante a introdução aos estudos de história, como os princípios gerais de história, as principais noções, né, de cronologia, o que vai desencadear, né, uma perspectiva narrativa, né, da cronológica da história. Né? Então, daí talvez derive o fato de a nossa perspectiva de ensino de história ainda se basear na cronologia. A gente pensa, né, o estudo da história sempre a partir de uma ordem cronológica, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. Né? Então a gente está sempre pensando nessa perspectiva cronológica, talvez derive, né, e certamente deriva daí desse modelo já implementado aí no final do século XVIII. Tá? Então, basicamente esses pontos que eu queria chamar a atenção de vocês, né, para que vocês observassem bem nessa primeira, então, parte do texto, né, da Cícero Bittencourt, o ensino da história nas humanidades clássicas. Tentei falar aqui de maneira um pouco mais corrida, para que, né, repito, o nosso vídeo não fique tão amplo. Né? Acabou ficando, né, um pouquinho aí a cerca de 15 minutos, mas espero que vocês possam assistir e dar uma olhada aí nessas questões que eu levanto e reforçar lá na leitura do texto. Então é isso, fiquem com Deus, fiquem em casa. Um abraço em todos e todas.